O ano era 2012, eu estava andando pela livraria Saraiva quando dei de cara com a gôndola de lançamentos e estava lá um livro de uma menina ruiva com um vestido azul esvoaçante e um título curto, A Seleção. Aquele foi o meu primeiro contato com a obra, que se tornou um dos meus livros favoritos na época e que hoje eu decidi revisitar com vocês. Meu nome é Jade e seja bem-vindo para mais um vídeo do Páginas Avulsas. A Seleção foi uma série de livros, uma trilogia originalmente escrita pela Kiera Cass e lançada em 2012, o primeiro livro. Essa série de livros foi escrita pela autora depois de um momento sensível na vida dela, em que houve um massacre numa universidade americana chamada Virginia Tech, em que o marido dela era professor. Ele saiu ileso do incidente, mas isso deixou muitas marcas na autora, que começou a escrever a partir daí, e desenvolveu essa trilogia que seria mundialmente famosa. A Seleção, se você é mais novinho, talvez não conheça, foi um livro que fez muito sucesso na época do lançamento. Foi aquele tipo de trilogia que rivalizava com Jogos Vorazes, com Divergente, e todo mundo queria ler. Eu adorei na época do lançamento. O livro vai contar a história de um reino fictício chamado Ilera. Esse reino é dividido em um sistema de castas, que vão de 1 a 8, representando muito da sociedade indiana nesse ponto. E cada casta faz com que você seja atrelado a um determinado tipo de serviço. As castas são definidas por nascimento e elas prendem a pessoa a aquele tipo específico de habilidade. A América, que é a protagonista, ela nasceu na casta 5, que é a casta dos artistas, e ela é uma cantora. Todos eles cantam, todos eles têm uma vida relacionada às artes e não vivem com muito dinheiro. A casta 5 não é das piores, mas também está muito longe de ser das melhores. E a América vive com sua família com alguma dificuldade, mas ela se sente amada. A América tem um romance secreto com um rapaz da casta 6, que é uma casta ainda mais inferior de serviços braçais, que é o Aspin. E a América tem essa relação escondida com o Aspin da família e ela se sente muito feliz com o Aspin e acha que ele é o amor da vida dela. A vida deles parecia que ia seguir nessa dinâmica, em algum momento eles fugiriam para se casar, e a América era muito conformada com aquela ideia mesmo de uma vida mais simples, mas ela se sentia feliz sabendo que estaria do lado do Aspin para a vida toda. O que acontece é que vai ter uma grande reviravolta na história dela por um processo alheio à sua vontade. Nesse reino, o príncipe teria que se casar com uma mulher escolhida por um processo chamado A Seleção, que é o que dá nome ao livro, que é um processo em que 35 garotas seriam sorteadas dentre o povo para competir no palácio pelo príncipe para disputar quem seria a futura rainha. O príncipe já tinha 19 anos, estava na idade de casar, e as garotas entre 17 e 20 enviavam as suas candidaturas e eram ou não selecionadas dentro daquela estrutura para fazer parte da seleção. A América nem pensa nisso como uma possibilidade, ela não acha que ela vai ser selecionada nem nada do gênero, apesar de comparecer para fazer meio que o alistamento dela, só que ela acaba selecionada. E ela vai parar no palácio. Isso gera uma grande briga entre ela e o Aspin. O Aspin termina com ela, a América fica muito mal, depois ela acha que o Aspin tá traindo. E ela vai para esse palácio, para essa experiência muito aberta ao que está para acontecer. O príncipe para ela parece uma pessoa muito distante, fria, e que ela nunca vai gostar daquela experiência. Só que é um livro de romance, mais precisamente uma trilogia. Então dá para entender que ela, o príncipe e até o próprio Aspin vão continuar nessa dinâmica por muito mais tempo. E assim começa a seleção. Nós vemos ao longo da história que o Maxon está muito longe de ser aquele personagem distante, muito pelo contrário. Ele é um príncipe que ainda está se descobrindo como ele quer ser como rei. Ele tem um passado difícil, ele passou por abusos nas mãos do pai, e tudo isso a América vai descobrindo à medida que vai convivendo com ele. E ela desenvolve sentimentos muito sinceros pelo Maxon e o Maxon por ela. Só que é uma competição, o Maxon também está arriscando encontrar o amor da vida dele naquela competição. Ele vê naquelas meninas a oportunidade dele encontrar uma futura esposa que vai ser uma companheira de vida, e a América também não tem tanta certeza sobre como vai funcionar o relacionamento deles. E a partir daí, eles tentam se encontrar e ela tenta decidir com quem ela quer ficar, o que vai acontecer, e também conquistar a aprovação pública do país, o que é muito importante se ela quiser de fato ser a nova rainha. Essa série de livros é muito divertidinha e eu olho assim e eu ainda recomendo ela demais e eu ainda me divirto quando eu leio alguns trechos. Uma coisa que eu acho interessante sobre a Kiera é que ela tem uma narrativa muito dinâmica, você vai lendo, você vai se envolvendo com aquilo, mesmo ela não sendo uma autora descritiva, o que muitas vezes eu não acho tão fácil. Eu acho que é muito fácil quando um autor é muito simples em descrições, ele deixa uma história muito mais rasa. A Kiera consegue fazer uma boa ambientação, pelo menos. Claro que a seleção tem alguns problemas, e nós vamos citar
citar alguns deles nesse vídeo, senão nem valeria eu revisitar essa leitura tantos anos depois. Quando a gente pensa nesse reino com a divisão de castas, é uma replicação clara de um sistema indiano que realmente atrela a profissão à sua condição de nascimento, mas eu sinto que falta uma crítica maior, porque a Kiera torna isso muito importante no terceiro livro, mas ela não critica de uma forma muito ampla nos demais livros, o que torna um pouco supérflua a abordagem, por exemplo, de Xing castas que ocorre no terceiro livro. A ideia da dinâmica de relacionamento do Maxon com a América é pouco verdadeira, sabe? Os dois se enganam muito em muitos momentos do livro, que eu não gosto muito quando nós pensamos assim, porque a América não é verdadeira. Em um ponto, o Aspen vai trabalhar no palácio como guarda e ela leva um relacionamento duplo entre os dois, o que causa, assim, um desconforto no leitor que fica assim, putz, era mesmo necessário? Mas nós vemos, assim, desde o segundo livro, pelo menos pra mim era muito claro que a América escolheria o Maxon. Porque o Aspen, ele gostava da América, mas na condição que ele havia, e não era de verdade. A América podia ser muito mais, e o Maxon gostava da América como ela era e como ela poderia ser. Já o Aspen não conseguia gostar dessa outra faceta dela. E eu acho que manter essa relação, assim, numa dicotomia Aspen-Maxon limitava muito a América. Limitava os pensamentos, limitava os sonhos, mas ao mesmo tempo também alimentava o público que ficava assim nesse chip entre Aspen e Maxon. Eu até hoje não entendo como dava pra chipar o Aspen, mas faz parte da vida, né? Eu estou olhando pra uma trilogia adolescente, então acontece. O que eu acho também é que a Kiera não sabia trabalhar muito morte e coisas mais trágicas. Ela sempre dava algumas interrupções dramáticas e não trabalhava muito bem. É deixado subentendido que existiam conflitos em Ileia sobre a estrutura política do país, sobre a estrutura de castas, mas como aqueles conflitos se davam? Ela fala muito sobre rebeldes, invasões rebeldes, mas nunca é totalmente destrinchado, o que torna o livro menos do que ele poderia ser. A escrita é muito rápida em alguns momentos, sabe? Essa escrita rápida, ela replica também uma série de livros que eu tenho até um vídeo aqui no canal. Foi o meu primeiro vídeo, que foi A Prometida. A Prometida, na época, eu gostei, apesar de ter tido muitas críticas. Mas a maior crítica é essa que já tá presente na seleção. A Kiera é uma autora que ela quer passar muitas coisas, mas sem desenvolver elas. Em um vídeo no canal eu falei que a Carina Ricci é prolixa demais, aquela Casa é prolixa de menos em alguns pontos. Ela tinha que explicar melhor pra coisa ser mais bem amarrada. Que é a diferença, por exemplo, de um Jogos Vorazes. Jogos Vorazes é um livro que funciona muito bem, porque a Suzanne Collins sabe completar a trilogia na medida necessária para o leitor complementar aquela ambientação, sabe? Mas olhando em retrospecto, claro que essa parte de competição feminina dá uma gastura quando você pensa assim, que as meninas se tratavam como rivais o tempo todo, estavam se disputando em troca de um cara, tudo. Mas não é um livro que me incomode, não é um livro que eu acho problemático, muito pelo contrário. Eu acho que é um tipo de leitura que ele ainda continua sendo uma boa leitura, sabe? Eu li quando eu tinha uns 17 anos Diário da Princesa e eu não gostei muito de Diário da Princesa, eu achei um tanto quanto datado. A forma como o Diário da Princesa eu achei datado, eu não acho que a seleção é. Eu acho que, por exemplo, eu colocando a seleção pra minha prima de 15 anos hoje ler, ainda funciona pra ela e eu acho que ela pode gostar, sabe? Eu acho que continua sendo um livro válido. Não é um livro maravilhoso, mas não dá pra esperar que eu hoje, com quase 30 anos nas costas, Macaca Véia vai achar 5 estrelas a seleção. Mas eu continuo tendo um carinho muito especial por essa série e eu acho que é um livro que envelheceu ok, com seus problemas, mas nenhum problema que faça com que não seja uma leitura leve, não seja uma leitura legal. Só não espere profundidade, porque não vai ter. Tem dramas, tem umas coisas políticas, mas nada vai ser trabalhado. Se você estiver disposto a conviver com isso, é uma boa leitura de diversão. Na verdade, acho que essa é a solução para todos os livros daquela caixa. Ler como diversão, sem esperar grande análise e crítica. Mas então é isso, o vídeo de hoje fica por aqui. Se gostou do vídeo, curte, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau, gente!